irmãos, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Ronivon, este é o canal O Leitor da Bíblia e estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse último e quarto trimestre de 2019, nós estamos estudando o governo divino em mãos humanas. Essa lição aqui, o governo divino em mãos humanas, baseado nos livros de 1º e 2º Samuel. Semana passada nós tivemos a primeira lição introdutória, falando sobre conhecendo os 2 livros de Samuel, e nesta semana, nesse próximo domingo, a nossa segunda lição vai ser o nascimento de um líder profético em Israel, baseando aí no nascimento do profeta Samuel. Vamos dar uma olhada com mais cuidado nessa lição, e eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para nos ensinar. Antes de darmos o início aqui à nossa aula, eu já quero pedir que você inscreva-se no canal, caso você não seja ainda inscrito aqui do canal O Leitor da Bíblia. É muito simples, tem um botãozinho vermelho aí embaixo, você aperta, se inscreve, é de graça, você não vai precisar pagar nada, e toda semana, às quartas-feiras, às vezes quinta, quando não dá tempo de postar na quarta, nós trazemos aqui um estudo sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que é baseado nas revistas que são publicadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tudo bem? Então, para iniciarmos, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos ajude, que nos agracie com sua sabedoria, para que a gente possa transmitir a sua palavra com graça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Vamos ministrar a tua palavra, vamos meditar na tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, pois toda a sabedoria e todo dom perfeito vem de ti. Nós não sabemos nada, nós não podemos nada, mas o Senhor é aquele que pode, e o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, e o Senhor é poderoso para capacitar, para encher a nossa mente de sabedoria, para que a gente possa ministrar a tua palavra como ela deve ser ministrada. Nos abençoa, Senhor, estenda as tuas mãos, abençoa a cada um dos ouvintes, a cada um dos irmãos, dos amigos que estão escutando a tua palavra, e que eles possam também aprender a tua palavra e aplicar os ensinamentos aqui aprendidos às suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então temos aqui a lição de número 2 para o dia 13 de outubro de 2019, o nascimento de um líder profético em Israel. Como nós aprendemos na lição da semana passada, que de fato Samuel foi um divisor de águas ali no momento que Israel estava vivendo naquela época. E nós vamos aprender mais um pouco aqui sobre isso que aconteceu ali na vida de Israel, que foi de fato um livramento, foi a providência de Deus. O nascimento de Samuel foi uma providência, foi um socorro da parte de Deus para com os filhos de Israel, mesmo que os filhos de Israel estivessem, como nós sabemos da história, afastados de Deus, desviados de Deus. Eles tinham ido a outros deuses, mas mesmo assim Deus, por causa do seu grande amor, providenciava sempre a libertação, a salvação do seu povo. O nosso textuário diz o seguinte, está escrito lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. A nossa verdade prática diz o seguinte: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Sempre a verdade prática sempre nos agracia com uma revelação maravilhosa. De fato, quando a gente percebe, quando a gente vê o surgimento de pessoas que estão sendo usadas por Deus para a glorificação
do seu nome, do seu reino aqui na terra, a gente sabe que essa pessoa foi levantada por fruto de oração, né? Por fruto de oração, como diz aqui o nosso irmão, pode ser resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. A gente também vai ver aí essa temática nessa lição, tratando do cuidado que a família deve ter com os filhos. Isso é muito importante. A nossa leitura bíblica em classe está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 28. Vamos ler a nossa verdade prática. Se você tem a lição, me acompanhe. Se você não tem, pegue a sua Bíblia, me acompanhe. Mesmo assim, vale a pena, sempre que a gente tem oportunidade, ler a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo dos 20 ao 28. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. Versículo 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Esse versículo 27 é um versículo maravilhoso, né? Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Esse versículo, irmão, nos exorta a continuar crendo de todo o coração no Deus de Israel, no Deus eterno, no Deus todo-poderoso, crendo com toda a fé que Ele pode fazer. Basta crer, né? E orar, claro, né? Como a própria Ana diz aqui: por este menino orava eu. Pode ser que você já vem orando faz algum tempo e você acha que está demorado. A sua bênção ainda não chegou, está demorando demais, você está orando. O que eu quero te dizer é que você continue orando. Não cesse de orar. Como diz a própria Bíblia, orai sem cessar, né? E no tempo determinado, no tempo certo, que é o tempo de Deus, porque nós somos imediatistas, nós queremos orar agora e queremos que aquilo se cumpra no exato momento. Mas muitas das vezes, só Deus sabe qual é o momento certo. Às vezes eu penso que o momento certo é o agora, mas Deus, que é onisciente, sabe qual o momento certo. Para mim, o momento certo é agora, mas não para Deus. Então, não se desanime, continue orando. E assim como Ana, você também vai poder dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. O Senhor é fiel, o Senhor é aquele que dá e não pede nada em troca. Então continue firme, crendo que o Senhor vai te conceder, porque assim será feito. Então, a nossa lição tem 3 tópicos, né? O primeiro tópico, a gente vai dar uma conferida como era o ambiente familiar de Samuel, né? O segundo tópico, nós vamos tentar esclarecer que Samuel foi fruto de oração, coisa que não é muito difícil de se fazer, né? E também no terceiro tópico nós vamos expor aí a dedicação de Samuel. A nossa introdução
tá uma bela introdução, né? Diz assim: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Nesta lição, veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e que por isso foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que a partir desta lição, você e seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. É interessante aqui que o nosso irmão comentarista Osiel Gomes já inicia aqui o estudo da lição com a introdução, nos mostrando que de fato nós vamos aprender muita coisa boa aqui e que essa lição vale muito a pena estar na escola bíblica, né? Ele diz que Samuel tinha tudo. Ele tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Isso é muito interessante, né? Às vezes tem pessoas que desperdiçam. Isso aqui fala de oportunidades que são criadas e que são aproveitadas, né? Primeiramente, Samuel, ele foi o que foi, porque primeiro ele foi fruto de uma oração de uma pessoa piedosa, de uma pessoa que de fato tinha compromisso com Deus, de uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Estamos falando de Ana, né? Então, Samuel já surge sobre essa ótica, a ótica da oração, né? Através dos seus pedidos constantes, todas as vezes que eles subiam para adorar ao Senhor, Ana continuava com o seu pedido. Então, Samuel é fruto de oração. Além disso, Samuel também passou toda a sua vida, né, servindo ao Senhor ali no templo, diante do sacerdote Eli. Segundo diz os estudiosos, Samuel foi entregue a Eli com aproximadamente 3 anos de idade, né? Então, ele teve toda uma vida para aprender a lei, para aprender a se aproximar de Deus, para desenvolver a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus. Daí a gente percebe porque ele foi o que foi, porque também teve diversos fatores que contribuíram para que ele fosse o que ele foi. Aí o primeiro ponto aqui é dividido em 3 subtópicos. O primeiro ponto diz o seguinte: o ambiente familiar de Samuel. Onde Samuel nasceu, né? O segundo subtópico, a bigamia presente. E o terceiro subtópico, uma família piedosa. Onde Samuel nasceu? No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje: conflitos e maus tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Israel. A Bíblia diz que Eucana foi pai do jovem sacerdote e profeta, era levita da família de Coate. Então, como nós podemos ver, né, ele foi o que foi, mas a família de Samuel não era a família perfeita, né? Como não existe família perfeita. Eu acho que essa ideia de família perfeita é uma ideia mentirosa, né? Sempre haverão conflitos, né? Sempre haverão embates, porque o que está envolvido ali são seres humanos. Então, se tem seres humanos, é complicado de fato, né? Mas nem por causa dessas imperfeições e desses conflitos, isso aí foi capaz de mudar os propósitos de Deus. Porque os propósitos de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Eu não posso mudar, você não pode. Nem o diabo pode mudar os projetos de Deus, os desígnios de Deus. Aí ele entra aqui no subtópico 2, a bigamia presente. O autor do livro de Samuel pontua que Elcana tinha 2 mulheres, uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Embora fosse tolerado pela lei, alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas, né? Foram eles: Abraão, Jacó, Gideão, Davi, Salomão, entre outros.
A prática comprometedora de Elcana trouxe problemas para si e para sua mulher, Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival, visto que ela tinha filhos, mas não Ana. Crê-se que o casamento de Elcana com Penina se dera por causa da esterilidade de Ana. Por vezes, nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Por isso, é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se uns com os outros em amor e pedindo sabedoria do alto para a solução dos conflitos, né? Essa era a realidade da casa de Elcana e de tantos outros personagens da Bíblia, né, que tinham mais de uma mulher. No caso de Davi, ele teve 22 mulheres. O que precisa ficar claro aqui para todos nós, que somos leitores da Bíblia, que somos estudiosos da Bíblia, é que essa prática, ela nunca teve a aprovação de Deus. Era uma prática tolerada, mas não aprovada. O que está em jogo aqui era a desobediência. Os homens eram desobedientes porque, no princípio, Deus diz: e deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Ele não disse: e se unirá às suas mulheres, né? Muitos desses aqui, eles tinham por desculpa, como foi o caso aqui, como foi o caso de Elcana, que era casado com Ana, mas Ana, infelizmente, era estéril. Ela não podia gerar filhos. E naquela época, existia uma preocupação muito grandiosa. Então, para uma mulher daquela época não ter filho, era como se fosse uma mulher amaldiçoada. Segundo a teologia hebraica daquela época, essas mulheres que não podiam gerar filhos, que eram estéreis, eram consideradas mulheres amaldiçoadas, né? Daí, Elcana foi e se casou-se com Penina, né? Então teve 2 mulheres. Mas a mulher que de fato ele amava era Ana e não Penina. Penina, né? Mas quem de fato ele amava mesmo era Ana. E daí surgiu, né? Porque, irmãos, aqui pra gente, casamento não é nada fácil, todos nós sabemos. Eu sou casado e muitos dos irmãos que estão assistindo aqui também são casados e sabem que casamento é algo delicado, né? É algo que precisa ser tratado com cuidado, com muita oração, com muito temor de Deus, com muita sabedoria e com muita prudência. Já é complicado, já é trabalhoso você manter um relacionamento com apenas uma mulher. Agora, irmãos, você imagine quem inventa de se relacionar com 2, 3, 4 mulheres, né? É complicado, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve lá suas 22 mulheres, né? Achou pouco 22, e outro dia que deveria ter saído à guerra não saiu, né? Ficou em casa descansando, ficou lá e tal. Aí viu Batseba e aconteceu o que todo mundo sabe. Salomão, por sua vez, teve lá suas 1000 mulheres, né? Abraão, o que foi considerado um amigo de Deus, teve lá suas 3 a 4 mulheres, né? Jacó também não ficou por baixo, e assim sucessivamente. Foram poucos os homens de Deus do passado que foram casados e tiveram apenas uma mulher, não é? Mas que fique claro que essa prática nunca foi aprovada por Deus. Era uma prática tolerada que Deus não aprovava. Aí o terceiro subtópico: uma família piedosa. Apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros ao norte. Esta família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. Uma coisa muito interessante que a gente precisa pontuar aqui nesse terceiro subtópico sobre a família piedosa, né? Vamos ler aqui um versículo bastante interessante que eu acredito que eu compartilhei com vocês na aula passada, que está registrado no livro de Juízes,
capítulo 21, versículo 25, né? Para que a gente possa ter base no que eu vou acabar de falar referente a essa questão. O versículo 25 do capítulo 21 de Juízes diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse versículo aqui, ele nos remete à situação espiritual do povo de Israel. Se você for ler todo o livro de Juízes e os capítulos de 1 ao 16 de 1 Samuel, você vai entender que a nação de Israel, nessa época aí, do surgimento do profeta Samuel, estava mergulhada em grande iniquidade e em pecado. Para vocês terem ideia, a nação de Israel tinha se voltado aos ídolos, tinha se voltado à idolatria, estava vivendo pecados de ordem sexual, pecados de imoralidade gravíssimos. Então, uma família nessa época aí subir para adorar ao Senhor, né? De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Não foi um mero detalhe, né? Não era coisa costumeira de se fazer. Unicamente aqueles que decidiram permanecer fiel ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era que subiam para adorar a Deus. Os outros estavam presos na idolatria, estavam presos nos pecados de imoralidade, né? Tinha se voltado aos ídolos, mas a família aqui de Elcana era uma família piedosa. Ela estava sempre adorando ao Senhor, mesmo convivendo entre um povo que estava desviado, que estava afastado do Senhor. Eles decidiram adorar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, né? E isso é muito importante. E ele pontua aqui também que, apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. Uma coisa muito interessante é que de vez em quando eu vejo, né? Tragam seus filhos, mandem os seus filhos para a escola bíblica, mandem os seus filhos para a igreja. Mas o certo deveria: venha você e os seus filhos para a escola bíblica, venha você e os seus filhos para o culto. Você e os seus filhos, você e a sua casa tem que estar diante de Deus, em oração, na leitura da palavra. Isso é muito importante. Tem que ser feito em união, né? Família piedosa. Que a gente possa tomar, irmãos, nesses últimos dias, o exemplo da família de Elcana, o exemplo do lado piedoso, o exemplo do lado que subia à casa do Senhor para adorar, o exemplo piedoso da família que não se prostrava aos ídolos, o exemplo piedoso da família que não andava em pecados de imoralidade e coisas do tipo. Sigamos então, irmãos, esse exemplo maravilhoso aí da família de Elcana. O segundo tópico aqui, Samuel, fruto de oração. O segundo tópico dispõe de 3 subtópicos, né? O primeiro subtópico diz a humildade de Ana. O segundo subtópico, Ana e sua amargura de alma. O terceiro subtópico, o pedido de Ana. Muito interessante. O primeiro subtópico, a humildade de Ana. Descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida. Apesar de toda a provocação de Penina, Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. Uma mulher cristã, espiritual, sempre busca sabedoria para proceder com prudência, como mulher piedosa. Ela evita responder aos ataques de outras, mas dirige-se à pessoa certa, derramando seu coração diante de Deus. É muito importante a questão da piedade, a questão da humildade na vida do cristão, nas nossas vidas. Ante as afrontas, ante as picuinhas, né? Ante a todos os problemas que surgem diante de nós, que a gente possa permanecer humilde, irmãos. Humilde. E o segredo de Ana era
subir à casa do Senhor, né, para buscar de Deus o socorro, pois ela tinha ali uma rival, Penina, que, segundo o que diz a história, digamos assim, não era a esposa principal de Elcana, né? Mas, como gerava filhos e tinha dado diversos filhos a Elcana, né, ela se sentia no direito de se sentir a principal, de se sentir a melhor, e tentar humilhar e afrontar Ana, porque Ana era estéril. Mas Ana se manteve íntegra. Ante as acusações, ante as afrontas que Penina constantemente fazia diante dela. E ela sempre buscava socorro aos pés de Deus, né, quando ia ao templo. Segundo subtópico, Ana e sua amargura de alma. Toda a situação da qual vivia fez com que a sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece em Êxodo capítulo 15, versículo 23 e Ruth capítulo 1, versículo 20. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus, né? Esse ato incomum fez ele pensar que ela estivesse embriagada, mas, como reverência, ela explicou sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Assim aprendemos que as nossas amarguras e ansiedades devem ser colocadas perante o soberano Senhor. Ele sabe como tratar conosco. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Muito interessante. Aquele problema na vida de Ana tinha feito com que a sua alma ficasse extremamente amargurada. Ela tinha o desejo de ser mãe. Além de ter o forte desejo de ter mãe, ela também queria honrar o seu casamento, né? Ter um casamento completo, porque a completude do casamento são os filhos, né? Se você é casado e ainda não tem filhos, eu não sei o que é que você está esperando. Tenha pelo menos 3. Eu tenho apenas uma, mas se eu tivesse condições financeiras suficientes, eu tinha pelo menos 4 filhos. Dá um pouquinho de trabalho, porque é assim mesmo, tem que dar trabalho, mas é a melhor coisa do mundo na vida de um casal, né? Vou colocar para vocês aí a foto da minha filha. O nome dela é Rebeca. Ela tem 5 anos de idade, mas é a minha preciosidade. Foi a bênção que Deus me deu, né? Foi a bênção que Deus me deu. Ela é tudo para mim. Eu fico sem palavras quando é para falar da minha Rebequinha. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a minha filha. E antes de casar, a minha vontade sempre foi que o Senhor me concedesse uma filha. Eu nunca tive essas paixões assim. Não, eu quero que seja menino. Eu sempre quis que fosse menina, né? E Deus me agraciou com essa bênção. E Ele me presenteou com uma menina que... muito linda, por sinal, né? Sorte que ela não puxou o pai. Mas enfim, tenha filhos é muito bom. Subtópico 3, o terceiro subtópico, o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido ela fez um voto, mencionando 2 promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. 1 Samuel 1 e 22. Note que o ministério de levita durava até 50 anos. Números, capítulo 4, versículo 3. Segunda, ele seria um nazireu de Deus. 1 Samuel 1 e 11. Observe que o nazireado tinha um tempo determinado também. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino. Como é maravilhoso entregar tudo a Deus, levar-lhe nossas causas, pois seu agir é certo. Deus ainda intervém. Ana pediu um filho para Deus. O que você tem pedido para Ele? Assim mesmo como Ana, você pode ter pedido um filho também. Deve estar pedindo um filho. Quem sabe
você deve estar pedindo a salvação da sua esposa, a salvação do seu esposo, a salvação dos seus filhos. Quem sabe você está pedindo um emprego. Eu não sei o que você está pedindo. O que eu sei é que Deus intervém. Ele é aquele que escuta as orações daqueles que vão até Ele e crê de verdade que Deus pode fazer. Ele intervém. Qual é o teu pedido? Continue apresentando esse pedido nas mãos do Senhor, que eu tenho certeza que Deus fará o melhor, que Deus vai intervir ao seu favor. Aí, chegamos aqui ao terceiro tópico aqui, a dedicação de Samuel. Temos aqui três subtópicos. O primeiro subtópico, o nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus. Do hebraico Shemuel, ou seu nome é piedoso, do hebraico Shemuel. Atente para o sufixo el, tanto no caso de Shemuel quanto no Shemuel. A ênfase aqui recai para o nome poderoso, ou seja, ao poder do Eterno, que deve ser adorado para sempre. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Segundo subtópico, o cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com a sua casa, com exceção de Ana, que só subiria após desmamar o menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Pelo texto da Septuaginta, Elcana cumpriu seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Deuteronômio capítulo 12, 26 e 27. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra, conforme se esperava que todo levita fizesse. Números 18, 26, Neemias 10 e 38. Após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado para seus pais, à casa de Deus, e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por Ana. Assim o casal cumpriu conforme prometido. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Eu gostaria de ler essa referência de Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, e os versículos subsequentes para dar base ao que eu quero falar. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, diz assim. Versículo 4, 5 e 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Irmãos, quando eu estava meditando aqui nos ensinamentos dessa lição, que chegou essa parte sobre a questão do voto que Ana fez, né? Eu comecei a pensar, né, sobre essa questão de fazer voto. Essa é uma questão bastante interessante. Ana fez um voto muito difícil de ser cumprido. Eu digo isso porque eu sou pai, porque eu tenho uma filha pequena. E eu consegui, graças a Deus, acompanhar a minha filha acompanhar presentemente todo o crescimento dela, a idade atual de 5 anos, né? Eu estive presente mesmo, né? Todos os dias, presente, limpando fralda, dando banho, dando comidinha, e eu sei o que é o apego que você tem a um filho pequeno, principalmente um filho na idade de 3 anos. É quando ele começa a se desenvolver, né? Dessa idade de 1 a 3 anos, é quando ele já começa a querer andar, né? Muito já anda e já começa a falar as primeiras palavrinhas. Cara, é muito bom. É uma fase extraordinária. E Ana disse que daria esse filho, né, para que esse filho servisse ao Senhor. Vejam só, o voto que Ana fez foi um voto hardcore. Um voto extremamente hardcore. Eu fico imaginando
a situação, eu fico imaginando como foi. Eu fico imaginando o que se passou na mente e no coração de Ana quando chegou o momento de levar o filho até Eli e deixá-lo lá. Eu acredito que Ana chorou muito, né? Porque não é fácil para uma mãe não poder mais ver, não poder mais estar com o filho. Lógico, ela ia poder vê-lo todas as vezes que ela subisse ao templo para adorar a Deus, né? Mas não é a mesma coisa de ter o filho em casa, né? Estar com ele todos os momentos. Foi algo muito difícil para Ana, mas ela cumpriu com o voto que fez ao Senhor. Então, você, antes de fazer qualquer voto ao Senhor, tenha prudência, tenha sabedoria, não saia prometendo aquilo que você não pode cumprir, não saia dizendo aquilo que você não vai ter condições de cumprir. É melhor que você não vote, é melhor que você não faça o voto do que você se precipitar, fazer o voto e depois não poder cumprir com o voto que foi feito. Ana cumpriu, mesmo passando por muita dor, mesmo passando por muita tristeza de não poder mais ficar próximo do filho, ela foi lá e cumpriu. E olhe que, segundo consta, Samuel tinha aproximadamente 3 anos de idade, né? Aí o texto diz que ele era muito criança e ficou ali com Eli, e Ana teve que voltar para sua casa. Então, muito cuidado, não se precipite com a tua boca, não se precipite com o teu coração. Muita calma, não vá fazer votos precipitados que depois você não possa cumpri-los. Terceiro subtópico, dedicação de Samuel. Ana lembrou Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que ele se lembrasse dela. Assim Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos, na prática, uma vida de devoção sincera. Ao chegarem ao templo em reverência, oram a Deus, em casa fazem um culto doméstico, primam por viver o Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos que crescem, vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e a amá-lo de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao Senhor nosso Deus, né? Então terminamos aqui com a conclusão. Com essa lição somos estimulados a apresentar a Deus nossas petições. Uma vez abençoados, voltamos à sua casa, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Então, é isso, uma lição muito boa, uma lição que nos faz refletir de como estamos vivendo diante de Deus, de como se estamos levando nossos filhos ao Senhor, se a nossa vida tem sido um exemplo para nossos filhos. Então, que o Deus eterno te mostre e te dê condições de você viver uma vida correta diante do Senhor, uma vida modelo, uma vida exemplo, não só para os seus filhos, mas como para os seus vizinhos e para todos os seus familiares. Que o Deus eterno continue abençoando você, né? Continue abençoando a tua classe, que o Deus eterno abençoe a escola bíblica do próximo domingo, caso ele não volte. Se ficou alguma questão, por favor, use os comentários. Interaja aqui com a gente através dos comentários, eu leio todos. E na medida do possível também respondo a todos. Muito obrigado, a paz do Senhor. Vamos finalizar orando e agradecendo a Deus por esses poucos momentos que passamos aqui meditando na sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos por tudo que nós ouvimos aqui, por tudo que aprendemos,
por tudo que o Senhor trouxe ao nosso coração neste dia. Nós queremos te agradecer, Senhor. Eu quero te apresentar também, meu Deus, a todos os ouvintes, a todas as pessoas que assistiram esse vídeo, que ouviram essas palavras, que o Senhor possa abençoar a cada um. Abençoe também a classe de cada um dos irmãos que estão assistindo aqui. Abençoe grandemente. E que este domingo, caso o Senhor não volte, seja um domingo de bênção na escola bíblica, mundo afora, por esse Brasil afora, em nome de Jesus. Nos toma em tuas mãos, nos abençoando, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, até um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês. A paz do Senhor. E nos vemos na próxima semana, toda quarta-feira, com mais uma lição das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço. Tchau.